E mais uma vez produzindo um vídeo com a intenção de esclarecer alguns pontos importantes que aparentemente não ficaram assim tão claros no meu primeiro vídeo sobre o messianismo do Chabad. Isso porque nós temos notícia de que circula pelo Facebook, circula por alguns grupos e comunidades e páginas administradas por pessoas ligadas ao movimento Chabad Lubavitch, documentos ou artigos envolvendo meu nome, envolvendo, digamos, as pessoas a quem eu tenho instruído já há algum tempo. Muito bem. Esse documento ou esse artigo teria sido redigido sob o patrocínio, vamos colocar assim, dessas pessoas que estão interessadas em promover a idolatria do Chabad no meio noahide. E essas pessoas, elas obviamente têm nomes. O senhor Luciano Ben Noah e o senhor Ricky Raziel. Essas pessoas, então, eles estão divulgando pela internet, via Facebook, esse artigo com alguns temas que eu tinha elaborado primeiramente, algumas postagens que eu tinha colocado no Face e que foi realmente compartilhado em massa. Naturalmente, isso preocupa muito as pessoas que estão ligadas a Avodah Zarah. Claro que eles têm os seus motivos, né? Talvez as pessoas ingênuas, ou as pessoas que não tenham, digamos, muito acesso à informação, talvez não tenham, digamos, ainda percebido quais são esses motivos. O motivo primordial é enredar noahides, enredar Benei Noach, monoteístas estritos, que estão ligados unicamente ao serviço do Eterno, prestar culto a um Messias inválido pela Torá, a um Messias não aceito no mundo judeu, e também promover, digamos, um culto necromante a esse rabino, a esse chamado Rebbe de Lubavitch, como vocês já bem sabem. Tenho espalhado isso, tenho divulgado e compartilhado com amigos pelo Facebook. E as pessoas me perguntam às vezes se eu não tenho medo de expor isso em público. Eu perguntaria, por que eu haveria de ter medo de expor isso? Sendo que a minha função principal como monoteísta é realmente denunciar a idolatria e denunciar falsos cultos, falsas doutrinas. Fim de contas, eu tenho de sã consciência prestado, creio, um serviço ao monoteísmo a nível nacional, né? Eu digo isso sem falsa modéstia. Eu tenho suporte, o amparo de muitos amigos que, como vocês podem saber, via internet, via Facebook, estão sempre me apoiando nessas questões, auxiliando com muito conhecimento, auxiliando também com palavras de estímulo e também com uma ampla assistência às nossas aulas, às nossas palestras e também compartilhamento via Facebook, via YouTube. Portanto, a nossa função não é, basicamente, nós não pretendemos com isso, como muitas pessoas podem pensar, estabelecer um culto, ou estabelecer uma seita, estabelecer uma doutrina. Ao contrário dos nossos caros antagonistas do Chabad, ligados ao Chabad Lubavitch, né? Pessoal do Galenai e pessoas que estão ligadas a esse movimento de promoção de Avodah Zarah, entre os judeus mesmos e entre os noahides. A ideia básica dessas pessoas é institucionalizar o movimento noahide. Eu quero deixar bem claro que as pessoas que pretendem institucionalizar o movimento noahide são pessoas que estão ferindo as leis noéticas, porque basicamente, como nós sabemos, pela tradição judaica, sabemos também pela lei judaica, pela Halachá, que é absolutamente vedado aos noahides, aos monoteístas estritos, aos não-judeus estabelecerem um tipo de culto, associação, agremiação, coisa parecida, que tenha, digamos, a ideia de vincular noahides a um movimento. Os noahides não
constituem um movimento, não constituem uma religião, não constituem uma associação. No Ahides não tem líderes, não tem cabeças. Eu sempre digo para os meus amigos monoteístas que vêm conversar comigo via Facebook, eu sempre falo para eles, não aceitem de forma alguma alguém como cabeça sobre vocês, não aceitem de forma alguma um líder sobre vocês, porque esse líder está se impondo acima de vocês, e nós no Ahides não temos nenhuma ligação com facções ou vertentes judaicas. Nós não temos por obrigação pertencer a este ou aquele movimento, a esta ou aquela vertente judaica, até porque judeus nós não somos. Monoteístas são não-judeus que servem ao Criador, seguindo os 7 princípios universais, e a elaboração desses 7 princípios universais deixa claro a todos os monoteístas que eles não devem estabelecer uma religião, um culto, paralelo ao que, digamos, o Criador já instituiu. Sendo assim, ainda para deixar muito mais claro, os monoteístas no Ahides, monoteístas estritos, não têm um dogma ou uma doutrina a seguir. Essas pessoas que procuram, digamos que visam a propagação das doutrinas do pensamento do Chabad, elas focam primariamente na pessoa do Rebbe como Mashiach, a despeito de não deixarem isso claro a princípio. Né? Eles, muito obviamente, não são bobos, eles não vão deixar isso claro para você, certo? Só que eles vão enredando com argumentações e falácias, postando artigos, por exemplo, do Admatai, aquele site que eu falei para vocês no outro vídeo, que é uma grande bobagem, aquilo não prova absolutamente nada. E quando você pergunta sobre Mashiach, a primeira referência que eles dão, pode apostar, será o site Admatai, porque o site Admatai pertence ao movimento messiânico do Chabad. E essas pessoas, elas, digamos, de uma forma muito rápida, elas passarão esse site para que você, digamos, estude, né, sobre o Rebbe como Mashiach, e então se convença disso. Naturalmente, eles não vão ensinar isso para você a priori, porque eles têm medo. Eles sabem muito bem que o Rebbe está morto, eles sabem muito bem que o Rebbe não realizou as obras do Mashiach, porém, eles, como todo fanático fundamentalista, eles creem nisso, né? Porém, sem nenhum tipo de prova de argumentação. E agora esses senhores, especialmente o senhor Luciano Ben-Noah, de forma covarde, me ataca no Facebook, dizendo, aliás, com imagens que eu posso provar isso, né? Que, digamos, a pretensão, a ideia principal é acabar com a moral desse pastor, me chamaram de pastor, né? Acabar com a moral, vejam bem, desse pastor, João Alves Correia, que se acha como um guru dos Noahides. Eu acho isso uma infâmia, na verdade, uma calúnia muito grande. Porém, o que eu posso dizer é o seguinte, eu apenas rio disso, porque eu acho que o desespero está batendo, e quando o desespero bate, as coisas, digamos, as pessoas começam a levar, tiram as coisas do campo das ideias e acabam levando para o campo pessoal. Eu não vou tomar nenhuma medida contra o senhor Luciano Ben-Noah, a princípio, né? Porém eu gostaria de expor isso, né? Estou expondo isso em público, para que as pessoas possam entender com que tipo de pessoas, com que tipo de entidades vocês estão se ligando. Então, muito cuidado com esse tipo de instituição que visa, na verdade, difamar, que visa caluniar, que visa, como o próprio senhor Luciano Ben-Noah disse, vilipendiar a moral alheia. Porém, a minha consciência está tranquila, os meus amigos me conhecem muito bem, nós temos um trabalho muito grande a ser feito a nível nacional. Não estou, as pessoas sabem muito bem, que as pessoas que me conhecem, esse senhor Luciano nós jamais trocamos uma conversa. As pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu sou contra todo tipo de institucionalização do movimento Noahid, ou do povo Noahid, melhor dizendo. Eu sou absolutamente contra o estabelecimento de uma liderança noética. Eu sou absolutamente contra a formação de uma instituição de agremiações, associações e outras bobagens que visam, na verdade, escravizar os Noahids. O povo Noahid nasceu livre, nasceu para servir ao Criador, sem nenhum tipo de resquício idolátrico, e essas pessoas vêm agora em pleno século XXI trazer o bezerro de ouro novamente para o seio do judaísmo,
e também pretendem com isso, de quebra, vamos colocar assim, fazer com que muitos monoteístas não judeus adotem esse tipo de ideia, ainda que de forma implícita, porque como eu sempre digo para vocês, sempre disse, sempre escrevi e assumo aquilo que eu escrevo, sou um homem para isso, carregou a bandeira amarela, meus amigos, com o nome Mashiach e a coroa. Esse tal é um messiânico do Chabad, é um fundamentalista fanático do Chabad, e suas palavras não merecem nenhum tipo de crédito até que, digamos, ele se retrate dessa crença absurda e dessa crença que não tem respaldo no meio judaico, não tem respaldo algum pela Torá e muito menos pela Halakha. Portanto, por quê? Até porque, na verdade, Chabad, o movimento Chabad pode parecer para vocês judaísmo, porém, eu venho a público para dizer exatamente o contrário. E não é o professor João Alves Correia que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é o judaísmo, de uma forma geral. Nós falávamos sobre um Herem, que é um edito de excomunhão proclamado pelo Gaon de Vilna, já em pleno século XVIII, quando o movimento Chabad Lubavitch estava ainda nascendo. E esse edito de excomunhão foi assinado por vários rabinos, várias eminências daquela época, daquela geração. E o movimento Chabad Lubavitch já nasceu excomungado, já nasceu cortado do judaísmo. Porém, há uma insistência muito grande desse movimento de se impor como o rótulo do judaísmo, de se impor como sendo judaísmo, estritamente falando. Renegam, por exemplo, as outras vertentes, negam a existência, digamos, de outras vertentes, não tem um tipo de reconhecimento, não reconhecem absolutamente nada de outras vertentes, ou seja, eles querem se impor ao mundo como sendo a expressão do judaísmo. Porém, essa história é muito pouco sabida, é muito pouco conhecida, e agora vocês já sabem, né? Nós temos vários editos, vários hermiot, editos de excomunhão contra o movimento Chabad Lubavitch desde o seu nascimento. Naquela época, incluindo todos os Hassidim, e o foco principal era exatamente o Rabi Zalman de Liadi, que é o fundador da dinastia Chabad Lubavitch. Mas, naturalmente, sobre esses temas, esses senhores, eles não querem vir a público expor, eles não querem vir a público explicar, eles não querem vir a público refutar. Eles querem apenas, por debaixo dos panos ou por trás das cortinas, né, agir e manipular a mente das pessoas, pensando que nós agimos como se fôssemos crianças, que não estamos sabendo o que estamos fazendo. Nós sabemos, sim, senhores, o que estamos fazendo, e temos, sim, autoridade para falar, porque todo Noahid tem autoridade para falar, sim, quando percebe que há alguma pessoa, que há alguém, que há algum movimento tentando desvirtuar a realidade da Torá para uma farsa concebida por um grupo, digamos, que é alienado do judaísmo. E nesses materiais que essas pessoas têm divulgado, o conteúdo está, digamos, acho que nas mãos de algumas pessoas por aí, e fala-se de uma postagem que eu tinha colocado no meu Facebook, onde eu escrevo em hebraico, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam she'asani goi bli dat, o que me fez goi sem religião. E em cima dessa gravura, ou dessa imagem, né, que eu coloquei, naturalmente eu não tinha pretensão de que isso fosse uma berachá, né, mas é como se fosse assim um agradecimento ao Criador de ter, digamos, de ter nos feito como goim, como nações, como povos, como gentios, como não judeus, sem religião, blidat, porque naturalmente a lei judaica impede o Noahid de ter uma religião. O Noahid não pode ter uma religião, não pode ter, digamos, uma ligação com religiões ou com sistemas ou doutrinas ou vertentes. E há muitos Chabadnikim procurando, né, convencer não-judeus a seguirem essa vertente. Seriam chamados Noahids racídicos, que é uma grande bobagem, né? Como se isso fosse possível,
como no Noahid seguindo uma vertente Chabad, uma vertente, digamos, do judaísmo, esses senhores não conhecem as leis noéticas. Tanto é que eles procuram angariar membros, angariar pessoas para as suas próprias convicções, ligadas à vertente Chabad e Lubavitch, e passam por cima dessa determinação legal que veda aos não-judeus toda e qualquer ligação com religião, ou estabelecer um culto, estabelecer um tipo de doutrina, dogmas ou crenças. Noahides não creem em absolutamente nada. Noahides têm apenas 7 princípios universais que independem da crença. Você não precisa crer para, digamos, estabelecer as 7 leis noéticas, até porque na Torá nós não temos nenhum mandamento para você crer, nós temos um mandamento para você fazer, e aquilo que você não deve fazer. Então essas pessoas ignoram profundamente a Torá, essas pessoas ignoram profundamente as leis noéticas. Esses 7 princípios universais não são expressão de crença, são expressões de ações, são expressões de ações positivas. Você não é, digamos, demandado, não se demanda de você que você creia, que você acredite naquilo, antes que você viva isso. Porém, os seguidores dessa linha do Chabad, Galainai, etc., eles volta e meia aludem ao Rebbe como Mashiach, e é muito grande a exposição nesse movimento da figura do Rebbe, né? Digamos, as aulas e os materiais, e até a própria decoração do ambiente, um ambiente Chabad é sempre muito saturado da figura do Rebbe, naturalmente porque eles veem nele, e nós sabemos disso, que a bem da verdade todo o movimento Chabad pensa assim, porém muitos pensam que ainda não é tempo de ser revelado o Rebbe como Mashiach, e há aqueles que abertamente proclamam, né? Entoando mantras, né, como se fossem mantras ao Rebbe, ao Yehi Adoneinu, como todo mundo sabe, todo mundo conhece, louvando o Rebbe como se fosse o Mashiach, e até, digamos, em alguns casos, como eu postei no Facebook, não fui eu o produtor desses vídeos. Esses vídeos são vídeos israelenses que mostram o culto ao Rebbe, não só no Estado de Israel, como também nos Estados Unidos. Num dos vídeos, 2 moças, inclusive, falam Hinei Eloheinu Zeh, eis que esse é o nosso Deus. Esse vídeo tornou-se bastante conhecido a partir de um outro grupo que eu compartilhei, e as pessoas puderam perceber até onde vai a idolatria desse povo. Nos Estados Unidos também, nós temos várias exposições, né, do Rebbe como Mashiach e até como uma semidivindade. Por quê? Porque isso, na verdade, partiu de alguns escritos do Rebbe, Likutei Sihot, como preferem os Ashkenazim, em que ele traz a ideia, o Rebbe traz a ideia de que o Rebbe, digamos, não exatamente apenas ele, mas também o seu antecessor, eles não eram intermediários, mas sim a própria essência da divindade. E isso, não sou eu que estou falando, está em Likutei Sihot, página 510, 511, as pessoas puderam ver isso, né, no texto em Yiddish, no texto em inglês. Portanto, meus senhores, a questão fundamental há realmente um grande movimento, uma grande movimentação, melhor dizendo, para implantar esse tipo de culto aqui no Brasil, que já é, digamos, muito comum em algumas regiões dos Estados Unidos, e também, pasmem, no próprio Estado de Israel. Nós sabemos que, como o nome de muitos monoteístas no Noahid circulam, né, nas redes sociais e nessas comunidades, nesses grupos, e até mesmo em escolas, como o Galainai, por exemplo, o nome de monoteístas estritos é sempre tocado, sempre mencionado, porque isso incomoda bastante, né? Incomoda bastante as pessoas que querem divulgar a idolatria. Nós sabemos que essas pessoas são mencionadas e elas são pré-julgadas e são rotuladas, né? Vocês conhecem muito bem a força do rótulo. É muito, digamos assim, o que acontece é que, rotulando-se alguém,
é muito mais, rotular-se alguém é muito mais fácil, rotular alguém é muito mais fácil do que, digamos, vir a público e defender o seu ponto de vista. Então, quem é o João Alves Correia? O João Alves Correia é um antissemita. Quem é o João Alves Correia? O João Alves Correia é o Amaleque. Né? Até me chamaram de Amaleque no material. Eu tenho mais é que rir. Né? Logo eu, Amaleque. Os meus amigos também. Quem são eles? São os Binei alguma coisa. Daí falaram um palavrão, inclusive. Né? Eu estou sabendo disso. Então, o que acontece é triste, porque, na verdade, esse trabalho está sendo levado a efeito de forma criteriosa e de forma honesta, de forma com lisura. Né? As pessoas estão vendo nosso esforço, nosso empenho, o empenho de todos os monoteístas que acompanham as nossas aulas, as nossas palestras, em expor, digamos assim, o pensamento noético e a vivência noética. E há pessoas interessadas em, digamos, minar isso, né, infiltrando-se com pensamentos idólatras. Isso é bastante triste, bastante ruim, negativo para o movimento noético no mundo todo. E o que acontece é que nesse material ocorre então, digamos, a menção a essa imagem que eu fiz e que divulguei pelo Facebook, onde eu digo: bendito és tu, eterno, nosso Deus, que me fez goi sem religião. Muito bem, como nós sabemos, no Arhides não tem religião, já foi explicada essa parte, então nada de errado com a imagem. Shia Sanigoi, bom, que me fez goi é o que eu sou, né, que me fez não judeu, assim como todos os monoteístas no Arhides igualmente são. Qual é o problema disso? A argumentação então daí recorre a um expediente absolutamente ridículo, que nós teríamos adulterado o que está escrito na Berachá, que seria ao contrário no Sidur. Nós teríamos então Sheloah Sanigoi, que não me fizeste goi. Ora, meus senhores, por favor, eu vou então chamá-los à razão. Os senhores que, digamos que redigiram esse material, prestem bem atenção. O Sidur, meus senhores, é para o povo de Israel. No Arhides não usam Sidur. Né? Aprendam as leis noéticas, por favor, ok? No Arhides não usam os Sidurim produzidos para judeus. Eu tenho vários em casa, para estudo, para compreensão de vários dos Nussar, dos ritos que existem, etc. e tal, conhecimento acadêmico, cultural apenas. Porém, no Arhides não usam Sidur, senhores. E essa Berachá, Sheloah Sanigoi, é dita pelos judeus, muito obviamente, que não me fizeste goi, e faz parte do Nussar, do rito, né, seguido por todos os judeus, né, universalmente. Essa Berachá está presente em todos os Sidurim que vocês possam ter acesso. Então, quando eu disse Shea Sanigoi, eu não estava pretendendo retirar do Sidur alguma coisa ou profanar o Sidur, porque no Arhides não tem Sidur. Eu não estimulei as pessoas a rezarem aquilo como se fosse, digamos, uma obrigação. É apenas uma imagem agradecendo ao Criador, né, seguindo a fórmula Baruch, que é uma fórmula bastante conhecida por todos, agradecendo ao Criador por ter me feito goi e sem religião. Né? Portanto, e houve também o comentário nesse material de que eu estaria profanando o que tinha sido escrito. Como se, digamos, eu tivesse retirado a fórmula Baruch Atah Hashem Elokeinu da Torá. Senhores, os senhores estão confundindo o Torá com o Sidur. Né? Não houve, digamos, nenhum tipo de adulteração, porque eu não peguei nenhum texto da Torá e profanei o seu texto. Eu não adulterei o texto da Torá. Eu apenas redigi uma Berachá, né? Não imposta a ninguém, apenas a título de informação. A título de agradecimento também ao Criador por ter me feito como Ele me fez. Né? Então, esclarecido isso, senhores, vamos passar então para um segundo ponto que os senhores colocaram no seu material, sobre a suposta gemátria da frase Shea Sanigoi Blidat. Nesse material, os autores disseram que a frase Shea Sanigoi Blidat, ela contém códigos
ocultos, né? E esses códigos ocultos estariam, digamos assim, denunciando nós, no caso, denunciando aos monoteístas noahides que ouvem as nossas palestras, que ouvem as nossas aulas, né? Até tem um título, digamos, no grupo desse pessoal, dizendo: saiba quem você está seguindo. Meu povo, ninguém me segue. Eles estão absolutamente enganados, porque eles, acho que creio que estão julgando, ou nos julgando a partir daquilo que eles mesmos pretendem fazer, ter seguidores. Eu não pretendo ter seguidores, senhores, deixando bem claro isso. A minha intenção não é ter seguidores. A minha intenção é formar orientadores. E com a ajuda dos céus e com a ajuda dos meus amigos, nós estamos conseguindo formar orientadores. E pessoas preparadas para, digamos, expor esse tipo de coisa e para também instruir pessoas no caminho, na senda reta da justiça, dos 7 princípios universais. E segundo esse material, a frase Shasanigoi Blidat contém um código, né? E esse código estaria, digamos, formaria a seguinte frase, Shivat Egel, ou seja, o retorno do bezerro. Com isso, naturalmente, eles querem imputar a nós, monoteístas estritos, a falsa acusação de que seríamos o retorno do bezerro de ouro a Israel, como se nós fôssemos idólatras, então, e a frase, então, revelaria esse caráter, digamos, daquilo que nós propomos aos monoteístas noahides. Curiosamente, quem arquitetou esse código, né, não respeitou regras básicas para fazer o cálculo. Começaram, digamos assim, a partir da segunda, terceira letra, conforme, digamos, a sua curiosidade e conforme a sua avidez por achar alguma coisa que incriminasse o movimento noahide no Brasil, né? Na medida que fosse possível, encontrar algo que incriminasse, algo que, digamos, imputasse alguma culpa ao movimento noahide no Brasil. Porém, essa declaração se mostra absolutamente tendenciosa e falha, porque não se respeitaram regras, nem mesmo as regras de sequências equidistantes, né? Eles não conhecem, então, nem mesmo sobre o que estão falando. E a questão de Shivat Egel é interessante associar o movimento noahide com o bezerro de ouro. Até porque, se, digamos, eles sabem brincar com códigos da Torá, ou chamados códigos da língua hebraica, porque na verdade aquilo não é Torá, aquilo foi uma frase, né? Então eles estão calculando que dentro do texto hebraico, então, que eu escrevi, houvesse um código, né? Eu fico assim muito honrado, mas não, senhores, aquilo que eu escrevi não é a Torá. É apenas uma frase, né, que foi elaborada e foi postada no Facebook. Se os senhores encaram assim, me desculpe, mas os senhores têm tendências idólatras. Estão vendo, então, digamos, um código dentro de uma frase que eu compus, o que chega a ser absolutamente ridículo para os senhores. Essa questão do bezerro, se os senhores sabem brincar com isso, eu também sei brincar. Eu posso, por exemplo, mostrar, como já mostrei, né, pelo método Temurá, que o termo Gal Einai, na verdade, se, digamos, analisado sob o método Temurá, nós teríamos exatamente a palavra Egel. Então, será que o movimento Gal Einai no Brasil ou no mundo também é uma tentativa de trazer o bezerro de ouro novamente para o seio do judaísmo? Bom, vamos analisar então aquilo que os senhores creem e aquilo que eu creio, aquilo que os nossos alunos creem. Os senhores creem no Rebbe como Mashiach? Os senhores creem em necromancia, em escrever cartas para mortos? Os senhores creem que o templo é a sinagoga do Rebbe, no Eastern Parkway, 770, em Nova York, em Crown Heights? Os senhores creem que essa sinagoga vai sair voando nos dias do Mashiach e pousar em Jerusalém? Os senhores acreditam que, em fim de contas, que o Rebbe tem uma personalidade divina? E nós, monoteístas estritos, cremos no quê? Nós cremos apenas, digamos, naquilo que nos foi orientado pela Torá.
E essa crença, na verdade, ela é absolutamente desligada, desvinculada de aspectos supersticiosos, de aspectos místicos, que na verdade pseudo-místico, vou deixar bem claro isso. Nós queremos e fazemos e cumprimos e vivemos 7 princípios apenas. Nós não temos Mashiach, nós não temos crenças místicas, né? Até porque nós entendemos que quando o Mashiach realmente surgir, quando ele aparecer, não vai ser absolutamente necessário crer nele, né? Nós sempre temos ensinado isso, porque as nações verão Mashiach agir no mundo e verão as coisas mudarem, digamos, a situação, ou verão tudo ao seu redor sendo modificado. Naturalmente, porém, como diz o Rambam, o mundo natural continuará sendo como ele é. Porém, a sociedade será restabelecida, a sociedade será restaurada, as nações verão, digamos, a paz, experimentarão a paz, nós teremos o templo sagrado reconstruído, nós teremos Israel congregado. Então esse é o Mashiach que nós aguardamos, aquele que, digamos, vai fazer, não vai apenas ensinar as pessoas a crerem nele como Mashiach, tampouco teríamos um movimento, né, que ensinaria sobre o Mashiach. Esse negócio de movimento que ensina sobre o Mashiach é, na verdade, um tipo de cristianismo 2.0, repito. Vocês precisam pregar o seu Mashiach, vocês precisam fazer com que as pessoas creiam nele, a despeito de toda a falta de lógica que existe nessa ideia. E vocês querem impor isso a monoteístas do Brasil, mas de forma alguma nós permitiremos isso. Tanto quanto nos for possível, né, nós combateremos sim as suas falácias, as suas heresias, e desafiamos novamente os senhores a vir a público e a, digamos, a refutar essas colocações. Nós temos exposto diuturnamente o movimento Rabado de Lubavitch e as suas crenças messiânicas no Facebook. Nós temos colocado esse movimento messiânico na Berlinda em várias ocasiões, e os senhores simplesmente se aquietam e compõem um material falacioso, um material que visa denegrir a imagem pessoal digamos, de alguns do movimento, dos Noahides do Brasil, e com isso pensam que estarão estabelecendo a verdade. O lê do engano. Né? Nós continuaremos, sim, expondo as mazelas desse movimento e dessas crenças absurdas, né? Deixando claro isso. Outro sim, quem acompanhou, digamos, a postagem que eu fiz sobre o método Temurá, percebeu com clareza que por esse método, que é, digamos, a superposição de letras, ou a troca de posição de letras, né, pelo método Temurá, nós temos exatamente Hegel no nome Gal-Ainai, né, Gal-Ain, nós temos exatamente invertida, né, a posição das letras, nós temos Hegel, que é exatamente Bezerro. Então, se os senhores sabem brincar com esse tipo de coisa, né, os senhores entendem disso, né, nós já provamos que os senhores não entendem absolutamente nada do que estão falando. O método Temurá, que é um método realmente aceito, né, pela Kabbalah, mostra que há algo de errado com aquilo que os senhores acreditam, claramente. Né? Porém, os senhores pegam, digamos, uma frase que eu compus e pretendem ver nele um código da Torá, um código de sequência equidistante, que eu acho assim absolutamente ridículo. Né? Muito bem. Ainda num outro material, esses senhores falam sobre contradições, que o movimento Noahide no Brasil, ou os Noahides que assistem às nossas palestras, às nossas aulas, né, que nós estaríamos nos contradizendo com relação à mística, com relação a exposições sobre o Zohar, sobre Gilgul Neshamot, sobre reencarnação, etc. e tal. Senhores, o problema não é a mística, o problema não é, digamos, a tradição esotérica e mística de Israel, porque ela sempre esteve presente e ignorá-la é absurdo. Né? O problema é a forma como os senhores interpretam tais coisas. Eu sempre tenho dito para os meus amigos e para os meus alunos
que o Zohar é uma ferramenta fantástica. O Zohar é uma obra incrivelmente profunda. Porém, aventurar-se nela sem o devido preparo, nós sabemos, a tradição judaica mesmo condena, né? E no pouco, digamos, que nós temos acesso, digamos, a passagens do Zohar em seu texto, digamos, explanado pelos sábios, nós percebemos o quanto os senhores erram em interpretá-lo de forma literal. Porque o grande problema do místico fundamentalista, como no caso dos senhores, é interpretar as coisas de forma literal. Midrash não se interpreta de forma literal. E o Zohar, se os senhores não conhecem o que é a literatura, digamos, qual é a forma literária do Zohar, é melhor que os senhores nem se aventurem nele. Por quê? Porque o Zohar é entendido como um imenso Midrash. Um imenso Midrash. E um Midrash, senhores, não deve ser lido de forma literal. Então, é estranho porque as pessoas creem, digamos, em vários... leem uma passagem do Zohar, por exemplo, e entendem aquilo de forma literal e pregam isso, ensinam isso de forma literal e causam, o que nós vemos aí, digamos, causa um grande acúmulo de bobagens. Os senhores não estão, digamos, alheios a isso e não estão isentos disso. Os senhores também continuam ensinando bobagens ao povo, interpretando o Zohar, que é uma ferramenta fantástica de compreensão da criação e da existência de forma literal. Os senhores perdem muito com isso e também os seus seguidores perdem com isso. Como um imenso Midrash, naturalmente o Zohar deve ser entendido de forma metafórica. E todas as interpretações, todas as passagens que nós temos citado de várias obras da tradição esotérica ou mística de Israel, nós temos colocado no seu devido lugar. As pessoas que estudam comigo desde a época do antigo Orkut, ainda desde 2005, sabem muito bem das posições que eu tenho com relação, por exemplo, ao livro do Bereshit, ao início da criação. E essa é uma posição fundamentada num artigo muito precioso para nós monoteístas, recomendo a todos, chamado De Volta ao Éden, escrito pelo rabino David Fohrman, americano. E esse professor, esse mestre, ele nos passa, digamos, conhecimento muito profundo acerca dos temas da criação. E todos sabem da minha posição, todos sabem, digamos, como eu entendo aquelas passagens. Não entendo absolutamente de forma literal. Né? Nós temos ali Midrash também. E o que acontece é que os senhores falam sobre reencarnação, sobre Gilgul Neshamot, e eu não creio em Gilgul Neshamot, não creio em reencarnação, né? E os senhores dizem como que ele pode não crer em reencarnação, não crer em Gilgul Neshamot, não falar sobre Gilgul Neshamot, reencarnação, e citar Zohar, citar outras obras da mística judaica. Senhores, Gilgul Neshamot, na verdade, eu entendo como metáfora. Eu não entendo como algo que realmente se realiza no plano físico. Então, todos os temas do Zohar, aliás, o próprio Rashbi, que teria sido o autor do Zohar, diz que se as pessoas veem apenas as vestes da Torá, essas pessoas são ignorantes. Os senhores não deveriam apenas... E o Zohar é entendido como a expressão máxima do que a Torá nos pretende dizer. Né? Quem conhece a mística judaica, quem estuda a tradição esotérica de Israel sabe disso, que o Zohar, na verdade, é a essência do que a Torá pretende nos dizer. Sendo assim, seu próprio Rashbi fala que ignorante é aquele, coitado daquele que entende a Torá vendo apenas suas vestes, e os senhores estão vendo apenas suas vestes, né? Curiosamente, os senhores, apesar de terem, digamos, uma fundamentação mais mística do que racional, que o movimento Chabad de Lubavitch nasceu exatamente dessa condição exacerbada da mística, os senhores interpretam as coisas de forma literal. Querem ver Gilgul Neshamot como algo literal, querem ver a criação como algo, digamos, literal,
o relato da criação como algo literal, e toda a Torá, já me falaram, não, tudo é literal. Então, ok. Né? Porém, as lições que nós temos a partir da tradição dos sábios de Israel nos mostram muito claramente que nenhum midrash pretende ser visto de forma literal, de forma a ser, digamos, entendido ao pé da letra. Portanto, os senhores pecam e erram muito nessa sua interpretação, e não há nenhum tipo de contradição. Por quê? Porque eu prezo o conhecimento dos sábios, eu prezo o conhecimento dos Hazal, de abençoada memória, que elaboraram vários conceitos sobre a Torá, que trabalharam sobre esses conceitos, que explanaram. Porém, eles não têm culpa se os senhores entenderam de forma errada, equivocada. A ideia era justamente codificar a linguagem para que pessoas simples, Amharets, não entendessem. Isso não foi determinado, isso não foi dado, digamos, a pessoas despreparadas. Né? Necessário é que se tenha preparo e entendimento e compreensão do que se propõe. Portanto, o que eu tenho a dizer para os senhores é que tudo isso, somado com as suas crenças místicas desprovidas de sentido, desprovidas de racionalidade, né? Essas bobagens que os senhores têm, digamos, difundido, compartilhado pela mídia através de artigos, citando pessoas, falando, digamos, de forma caluniosa, etc., que nós estamos sabendo disso e temos imagens, temos documentos a respeito disso. Os senhores deveriam refrear um pouco o que falam, né, e gastar mais tempo estudando. É muito conveniente. Eu gostaria muito que os senhores estudassem os temas e que viessem a público, não que ficassem apenas nos bastidores, né, compondo documentos, compondo artigos e distribuindo entre as pessoas, mas que viessem a público e esclarecessem esse seu posicionamento. Eu continuo aguardando e estou desafiando os senhores a virem provar o seu Messias, né? Assim como já desafiei messiânicos, já estiveram aqui comigo. Agora temos um outro tipo de messiânicos, que são os senhores do Rabat de Lubavitch. Gostaria que os senhores digamos, mostrassem aos Noachites o que os senhores pensam sobre o Rebbe como Mashiach, já que os senhores defendem essa ideia, e sobre essas questões, digamos, de interpretação mística, esotérica e não fundamentadas em racionalidade. Também poderíamos falar, né, sobre questões ainda complementando, sobre questões de códigos, etc. e tal, e as pessoas até argumentaram comigo, né, um rapaz chamado Rick Raziel, ele ficou meio revoltado quando eu falei que eu não acreditava em códigos da Torá, esses códigos equidistantes, né, de sequência equidistante. Mas Rick, eu vou dar um conselho. Antes de você falar bobagem, você estude primeiramente o que você está pretendendo mostrar. Por quê? Porque o site do Rabat, vou deixar o link para você aqui, especialmente para você, o site do Rabat, desse Rabat que você aparentemente segue e defende as ideias, o próprio Rabat deixa claro que sequências equidistantes não comprovam absolutamente nada. Existe sim um código na Torá, muito obviamente, porém esse código já está, digamos, tem as suas leis, tem as suas regras, as suas normas, e que pegar uma frase, digamos, e ver nela um código, isso não faz o menor sentido. Senhor Dor Leon-Attard, mesma coisa. Senhor Luciano Benoit, eu digo a mesma coisa. Sequências equidistantes, né, não dizem, não comprovam absolutamente nada. E no documento que os senhores compartilham na rede, os senhores citam o nome de um engenheiro. Ora, citem, por favor, o nome de um rabino eminente da Rabat, por exemplo, que vocês cultuam tanto, que vocês tanto seguem. Eu vou deixar o link para vocês aqui, estudarem, por favor, que o próprio Rabat não aceita, não entende sequências equidistantes como resolvendo alguma coisa, como sendo algo realmente importante. Por quê? Porque eles entendem coisas que vocês não entendem, pelo menos, né? Menos mal. Só que vocês devem estudar então a sua própria fonte, porque vocês são seguidores do Rabat e não leem a própria fonte. Interessante isso. Nesse site
é dito, deixado bem claro, que sequências equidistantes não resolvem absolutamente nada e os códigos que existem na Torá, que são códigos muito mais profundos que os senhores podem imaginar, né? Que os senhores, naturalmente, pelo que me deixa parecer, os senhores não têm acesso, não conhecem. Esses códigos devem ser deixados para quem tem capacidade para decifrá-los, né? Porém, repito, sequências equidistantes nem mesmo o Rabat aceita, e aí está o link para que vocês possam conferir. Tá? Então, antes de falar qualquer tipo de bobagem sem sentido, sem pé nem cabeça, e criar, digamos, uma codificação embasada na sua própria avidez em procurar algo, digamos, que possa incriminar o movimento Tawhid do Brasil, os senhores estudem um pouco antes e percam mais tempo, melhor dizendo, empenhem mais o seu tempo em estudos do que perder o seu tempo, digamos, compondo artigos, compondo documentos falaciosos, que procuram, digamos, denegrir a moral alheia. Seria muito mais produtivo e seria muito mais, digamos, civilizado. E continua o convite, melhor, continua o desafio para que os senhores venham ao público e possam, então, defender aquilo que acreditam. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até lá.